Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos revisar um pouco a aula de Haroldo, né, do professor Haroldo, para fazermos a prova dele. Então a gente vai começar, né, com a introdução à endodontia. Esse aqui é o slide dele, certo? Então primeiro a gente precisa entender todo um processo biológico diante da polpa, né, e da dentina, que é o que a gente chama do complexo dentino-pulpar, que vai ser importante mais para nós, nesses dois tecidos. Nós sabemos que o dente é formado por 3 tecidos, né, o esmalte, a dentina e a polpa, mas para nós a gente precisa entender melhor essa relação, né, do complexo dentino-pulpar. Então, a dentina e a polpa ele apresenta origem embrionária semelhantes, né, anatomicamente e fisiologicamente. Por isso que nós chamamos de complexo dentino-pulpar. Então o esmalte, ele que recobre a polpa, ela está protegendo todo este complexo. Então o esmalte ele é bem mineralizado, né? A gente já sabe a composição dele. E ele tá, a função dele também é proteger, né, o complexo dentino-pulpar. Tudo bem? Vou passar, né? A gente sabe, né, que a composição do elemento dentário ele pode ser dividida anatomicamente em coroa e raiz e histologicamente nos 3 tecidos, né? A esmalte, a dentina e a polpa. A cama pulpar pode ser dividida também, né, na sua porção coronária e na sua porção radicular. A polpa se conecta ao ligamento periodontal, né, através do forame apical e os forames laterais que ficam ao redor da polpa. A gente consegue perceber, ó, que aqui é um forame, seriam os forames apicais, e esses aqui, né, os forames laterais. Entendendo um pouco também sobre o processo embrionário da dentina e da polpa. Então, não só o dente, né, não só a polpa, não só o elemento dentário, mas como todo o corpo humano, o dente também ele é oriundo dos 2 tecidos principais embrionários, o ectoderma e o ectomesênquima. Então todos, né, todo o conteúdo, né, todos os ossos, os músculos terão origem desses 2 tecidos, certo? Mas a polpa em si a gente consegue entender que o esmalte, né, o esmalte ele é formado pelo ectoderma e a dentina, a polpa e os tecidos periodontais ela é pelo ectoderma, pelos tecidos ectomesenquimais, tá bom? Isso é importante para você saber depois a divisão entre eles, e todo aquele processo processo complexo. Então a embriologia também da dentina pulpar, a gente tem que lembrar, né, que a 6ª semana de formação, né, desenvolvimento e início da formação do dente, já na 6ª semana do processo embrionário já temos o desenvolvimento do dente, o dente sendo desenvolvido naquela região, né. A gente tem que entender, né, aquele processo que a gente já estudou em embriologia, da fase do botão, capuz e campânula, né, que ele vai motivar essas fases aí iniciais. Acho que ele não se deteu muito nisso, mas vocês sabem, né? Aqui a gente tem uma imagem, né, que lembra a fase do botão. Não vai vir ao caso, acredito que ele não vai cobrar, porque ele não vou cobrar, eu vou passar, tá bom? Deixa eu ver isso aqui. Complexo dentino pulpar, papila dentinária. Também acredito que ele não vai cobrar isso. Falando um pouco sobre a formação, né, do esmalte, a gente tem um tecido, né, acelular, ou seja, não possui mais célula, porque durante o rompimento do dente, a erupção do dente, essas células que estavam ao redor, né, do esmalte, ela é conectada ao tecido, à gengiva, né, o epitélio juncional. Então a gente tem no esmalte 97% de conteúdo inorgânico, ou seja, é muito mineralizado, uma vez que o tecido, já que ela é acelular, ele precisa ser muito mineralizado, porque não terá devolução durante a vida do dente. E 3% de água e material orgânico. Tecido altamente friável, ou seja, muito duro, capaz de quebrar, né? Você já aprendeu que todo tecido friável é um tecido capaz de quebrar, né, de se romper.
E como a gente já falou, as células responsáveis no embrionário de produzir ela é de origem ectoderma, né? Que a gente lembra do nome das células, né? Do esmalte, né? O que a gente pode chamar de ameloblastos. O esmalte ele é formado por cristais de hidroxiapatita, né? A gente entende que é extremamente longo, possui uma simetria hexagonal, que ele falou que ele achava mais interessante. Os cristais de hidroxiapatita se agregam ao ponto de formarem os prismas ou as regiões interprismáticas. Então, e a disposição dos cristais deve ser direcionada à movimentação dos ameloblastos. Então a gente só tem que entender aqui que os ameloblastos são células que se movimentam para produzir os cristais, né? E é por isso que a gente consegue perceber os cristais, eles seguem uma ordem, né? A gente lembra daquela citologia lá em Tatiana, né? Como ela colocou os prismas bem direitinho para a gente ver. A dentina. Então a dentina é o material, né? Ela também é formada, é o único material do sistema dentino pulpar que é mineralizado. É formada pelos produtos de secreção dos odontoblastos, então são as células odontoblastas que formam todo o complexo do dentinho. E a estrutura que confere a cor ao elemento dentário. Então é ele que dá a cor do dente, porque o esmalte é translúcido, né? E a composição a gente já sabe, 70% de material orgânico, né? Ele é menos mineral do que o esmalte, 20% de matéria orgânica, 10% água. Então a gente viu que 30% do material diferente do outro, que era 3%, é matéria orgânica e água. Isso é importante a gente entender, viu? Tanto a matéria orgânica, que são as proteínas, o colágeno, que depois a gente vai falar sobre elas, e 10% de água. Então a dentina, os odontoblastos sintetizam, né, inicialmente a matriz proteica, que forma uma camada entre os odontoblastos e a dentina mineralizada. Então a gente vê aqui nessa imagem histopatológica que a porção, né, da dentina, né, em si, ela está aqui nessa região superior, e a pré-dentina, que é um tipo de material proteico que divide os odontoblastos e a dentina em si, certo? Então existe um material que divide, né, para não ficar em contato direto com o seu produto. Então essas células produzem o mineral, né, produzem aqui, calcificam, né, mineralizam, e há uma porção, né, uma substância pré-dentina que separa as duas regiões. Essa região não é mineralizada. Então, em relação aos tubos dentinários, a gente precisa entender que, né, ela que vai dar a permeabilidade e a sensibilidade do dente. Então, toda vez que o dente estiver doendo ou estiver sensível, é ela que vai dar essa sensibilidade. Foi questão de prova, né, pro pessoal da noite. Então, vamos ler. Pequenos canais que se estendem perpendicular à superfície dental, no limite com a polpa até o esmalte. Então, ou também da polpa até o cemento, né? Em seu interior possui prolongamento de odontoblasto. Isso é muito importante para explicar a questão da dor, né? Do processo de que a dentina vai passar por um processo de mineralização pelo resto da vida, de produção, diferente do esmalte, porque possui uma célula, né? Existe um prolongamento dentro dela. E o maior diâmetro é mais unido próximo à polpa. Então esse daí ele já explicou várias vezes na sala, acho que todo mundo entendeu. Quem não tiver entendido, escreva no caderno de vocês e depois me manda no privado, certo? Eu tento explicar lá novamente. Então, falar um pouco sobre a dentina primária. Então vamos falar um pouco sobre as dentinas, que é formada pelo processo, né, pelos odontoblastos. Então a gente primeiro tem que entender que a dentina primária é aquela dentina que é produzida desde o início da sexta semana lá de gestação, né, até o ápice radicular se fechar, ou seja, erupcionar e se fechar. Depois que ele se fecha, vai ter outra dentina, mas por enquanto é essa. Então ela é depositada durante a formação fisiológica da dentina pelos odontoblastos. Então ela produz uma dentina intertubular e uma dentina intratubular. Ele botou aqui como diferença, quem não souber também eu explico, mas isso não é importante.
Tá bom? Como a gente está estudando para a prova, então eu estou tentando focar no mais importante para a prova. A dentina secundária, né, a dentina formada após o fechamento do ápice da raiz, que é aquela dentina que eu fui falar para vocês. Deposição, né, não uniforme. Não uniforme assim, né? É porque dá para perceber quando não é a dentina primária. Né? Dá para perceber quando não é a dentina secundária, não é a primária. Ou seja, é uma dentina diferente, é uma dentina que mudou o sentido. Né? É uma dentina diferente. Tá bom? Mas também não se diferencia tanto assim. Sobretudo no teto e no assoalho da câmara pulpar. Então o teto da câmara pulpar e o assoalho, né, é mais visto, né, é percebida essa não uniformidade maior. Tudo bem? E lembrando que ela também forma o símbolo, né, dos dentes anteriores. A dentina terciária, a gente tem dois tipos de dentina terciária, mas vamos lá entender um pouco ela. Ela é produzida apenas quando estímulos nocivos, químico, físico, biológico, ele se aproxima, ele rompe a barreira tanto do esmalte ou do cemento e entra na dentina, né? O produto, ou a temperatura, ou sei lá o que. Quando isso acontece, o nosso organismo, a nossa dentina, ela tenta responder. Então, nessa resposta a estímulos, ela vai produzir uma dentina terciária. A gente tem dois tipos, certo? Da dentina terciária: a reacional e a reparadora. Caiu na prova, viu, gente? Então é importante demais vocês entenderem a diferença da reacional e reparadora. Então, a dentina reacional, ela é produzida pelas células afetadas, né, diretamente ao estímulo. Então, as células sobrevivem a esse estímulo agressivo, seja da escovação, seja biológico, seja de qual for. Ela sobrevive a esse estímulo agressor e produz uma dentina reacional, uma dentina, acho que no slide lá da frente vai aparecer, não sei, mas agora vocês entendem, certo? E a dentina reparadora vai ser a dentina que vai ser morta pelos odontoblastos. Os odontoblastos vai morrer por causa do estímulo e ele vai responder, né, a esse estímulo, produzindo uma dentina diferente, uma dentina mais diferente. Tá bom? Depois a gente lá na frente a gente vai entender um pouquinho sobre ela, certo? Só lembrar que a dentina esclerosada é um mecanismo de defesa, né, que aumenta a deposição do cálcio dentro dos tubos dentinários, obliterando parcialmente ou totalmente. Tá bom? Então, dentina terciária é uma coisa, dentina esclerosada é outra. Tá bom? Lembrando que a dentina esclerosada é produzida pelos próprios odontoblastos. Um pouquinho na frente a gente vai explicar outra questão de prova, caiu na prova dele, né? A permeabilidade e a sensibilidade. Então a gente tem que entender isso, que a permeabilidade, a gente já falou um pouco lá no início, né? Que a permeabilidade e a sensibilidade é dada pelos túbulos dentinários, né? Então a gente tem que entender isso. A área de superfície, a permeabilidade, né? É determinado por 4 fatores, foi isso que caiu na prova, certo? A área de superfície de difusão dentinária. Então, quanto mais túbulos dentinários eu envolvo naquela lesão, maior eu tenho uma permeabilidade maior. Espessura da dentina, que vai estar correlacionada muitamente com a proximidade com a polpa. Então, quanto mais perto da polpa, acho que a gente já falou sobre isso hoje, mais a dentina mais ampliada é. Foi aquela questão que eu disse para vocês, se tiverem dúvida, me procurar. E a característica do soluto, então o tamanho do soluto, a carga do soluto e a solubilidade com a água vai fazer com que, porque a gente, dentro do tubo a gente já viu ali, dentro da dentina, que a gente tem mais água, né? Então dentro desse tubo dentinário possuímos água. Então dependendo dessas características, a gente tem uma permeabilidade maior. E a sensibilidade é aquela teoria hidrodinâmica, né, que a gente estudou em dentística, estudou em Tatiana, estudando nele de novo. Né, que é toda essa dinâmica. O rápido deslocamento do fluido por estímulos térmicos, mecânicos, osmóticos, evaporativo, né, provoca o deslocamento dos odontoblastos e a deformação mecânica direta nas terminações nervosas sensoriais. Então a gente lembra lá, da teoria hidrodinâmica, que a gente estudou já, né, sobre isso. Então eu não sei se isso vai cair na prova, mas possa ser que caia.
a permeabilidade e a sensibilidade. Então a gente tem que lembrar que é os tubos dentinários que vai dar essa permeabilidade e sensibilidade, tudo bem? Então, falando um pouco sobre a polpa, né, em si, vamos tentar entender um pouquinho sobre a polpa. Deixa eu tentar achar minhas anotações também aqui para seguir a vocês, tá bom? Então a polpa tem algumas funções que a gente precisa lidar com elas, né, e entendê-las. Então a formação do tecido conjuntivo frouxo, ricamente inervada e vascularizada. Então a gente tem que lembrar que a polpa do tecido complexo dentino pulpar, ela é o único tecido que não é mineralizado do complexo, né? E ela possui vários nervos, vasos e de diferentes tipos, células de defesa, etc. Então a gente tem que entender um pouquinho a função. Defensora, porque ali dentro a gente vai ter várias células de defesa chegando pela corrente sanguínea, né? Sensitivo, porque vai ter células ali sensoriais que vai dar essa função, né, de sentir, de não que tem alguma coisa errada. Nutritiva também para os vasos sanguíneos, né, que ali está chegando vários oxigênio e nutrientes para as células que está ali da polpa e dos tecidos. E formativo, né, que a gente lembra da questão do odontoblasto, né, da odontogênese. Sem a polpa a gente não forma a dentina e o esmalte. As células, né, da polpa a gente tem os odontoblastos, fibroblastos, células endoteliais, que são células do sangue, que são dos vasos sanguíneos, né? Células vasculares, células de Schwann, né? Células inflamatórias e células mesenquimais diferenciadas, que são aquelas células tronco, que caiu na prova, certo? Então essas células aqui e outras compõem o tecido da polpa. Então a gente tem que entender um pouquinho sobre as zonas, né? Para ficar bem claro, que a gente tem a pré-dentina, que a gente já viu lá, né? A dentina, a camada dos odontoblastos, o que separa, né, o odontoblasto da dentina, a pré-dentina. Então a gente tem as zonas livres de células, né, que não possuem células. As zonas ricas em células, que são essas células indiferenciadas, né, que em caso da morte vai produzir uma diferenciação, vai adentrar o tecido e vai começar a produzir dentina, né, terciária, do tipo reparadora. Não esqueçam disso, caiu na prova. E a polpa propriamente dita. Então aqui a gente vê um pouquinho da vascularização. Acredito que ele não vai cobrar a vascularização dessa maneira, mas só para você entender que na maxila, né, a artéria maxilar se ramifica em três, né? Alveolar superior posterior, alveolar superior médio, alveolar superior anterior. A gente sabe disso, né? Isso aqui é muito tranquilo para nós. A gente estudou isso em cirurgia e tal. Pronto, o que a gente precisa entender um pouco sobre a inervação é que a gente vai ter três tipos de célula nervosa, que é característica ali na polpa, né, que vai ser a alfa-beta, a alfa-gama e a fibra C. A alfa-beta a gente tem que lembrar que é mineralizada, então ele vai produzir, né, um impulso, né, um rápido impulso. E a alfa-gama também, como é mineralizada, ela transforma mais esse impulso, certo? E a fibra C, ela é amielinizada, ou seja, não tem mielina. E a gente sabe que se não tiver mielina, vai demorar mais para transmitir um impulso nervoso, certo? Então ela tem um limiar de estabilidade e sensibilidade muito alto. A gente tem que lembrar também, apenas aqui, né, para mais para o conhecimento de estudo, que as células que encontramos, né, nervosa na polpa, essas três tipos, a gente precisa ter noção disso. Mas é só para a nível de conhecimento, 1000 a 2000 nervos, né, penetram um único dente, então sejam muitos nervos. 80% desses nervos ou dessas células nervosas é amielizada, ou seja, não são C, fibras C. E 20% é mineralizada, certo? Mielinizada. Elas geralmente ficam ali naquela zona abaixo dos odontoblastos, né? Temos um grupo de nervo naquela região, né, que a gente chama de terminação nervosa de Haskell. Estava no livro, tá bom?
A ramificação dos nervos, né? A gente tem que também mais do quinto par. A gente já viu a questão lá, que eu não vou me deter tanto. Tá bom? Deixa eu ver o que está escrito aqui, né? Pra gente entender. Então a gente vai entender, né, que as minerais que a gente não tem na nossa polpa, né? Mais as alfas, gamas, né, que também são mineralizadas, com rápida velocidade de condução linear, né? Ou seja, ela vai estar responsável pela dor aguda, transitória. Então é o que dá a sensibilidade dentinária. Se ele perguntar na prova quais são as fibras nervosas que dá a sensibilidade de dor aguda, transitória, né? Ou seja, uma pulpite reversível, ou de uma pulpite, né, por estimulação, a gente vai dizer que essas fibras, alfa gama. A alfa beta, gente, nós temos também, só que é muito pouco, né? E ela, dentro da polpa, ela possui, né, cerca de 1,1 a 5% das fibras, né? Ela tem função desconhecida, mas como essa fibra se encontra com maior quantidade no ligamento periodontal, acredita-se que a função dela é a nocicepção, tá bom? Ou seja, a percepção do estímulo nocivo, tá bom? E a fibra C, né, que é a amielizadas, perdão, porque essas palavras são muito difíceis para mim, com velocidade de condução lenta e alto linear de estabilidade, ou seja, para citar ela, precisa de ter uma excitabilidade muito alta, não é a característica de uma pulpite reversível, tá bom? Então ali, ó, o periodonto, a gente viu o que protege ali, que está revestindo o dente, a gente tem o periodonto de proteção, gengiva, periodonto de sustentação, né, ligamento periodontal, cemento, osso alveolar. O cemento, gente, eu acredito que ele não vai cobrar muito isso, sabe? Mas, por via da dúvida, eu vou explicar. O cemento de composição mineral, 60% de hidroxiapatita, né? Menor ainda do que a dentina, 40% de material orgânico. Quase nenhuma água, viu? A formação do cemento ocorre ao longo de toda a raiz, porém sua iniciação é limitada às bordas radicular em avanço. Então a gente aqui, ó, a gente vê todo esse processo. Gente, aqui tem uma imagem típica da formação do dente, certo? Ali é mais para você entender como é que forma o processo, que um influencia o outro, certo? Mas a bainha epitelial de Hestrick, né, que ela está envolvida ali, né, na formação do cemento, né, do odontoblastos. Então, sem ela, eu não vou ter um complexo, né, se formando. Ou seja, não vai acontecer, tá bom? Então, cemento, a gente tem aquele cemento, né, cemento celular, né? O cemento celular encontra-se no terço cervical de todo o dente. Tem matriz bastante fibrosa, constituída por feixes de fibra colágena, produzida pelos fibroblastos, né, do ligamento periodontal. As fibras de Sharpey é ancorado naquela região, certo? Sofre um processo de muito uniforme de mineralização. Gente, esse cemento aqui, ele está mais nessa região, e a gente tem uma região de interface, né, onde o dente ali tá indo um pouco da esmalte, dentina e cemento. Então ali uma região transitória, né, que eu posso dizer assim. E essa interrelação, né, nesse local pode gerar as lesões de abfração, né, se o dente estiver sofrendo algum tipo de tensão exagerada. E a gente já viu isso, né, na prova de Ricardo, né, a abfração, certo? Pronto, então é isso aqui, né? O cemento celular, né, a gente tem que entender, né, que ela é formada rapidamente, né, menos mineralizada, é depositado, né, sobre a superfície próxima da margem radicular. À medida que a deposição acontece nessa região, os cementoblastos são aprisionados na matriz proteica, né, daquela região. Então,
quando o cementoblasto é preso ali, a gente chama ele de cementócitos, certo? Aí ele vai diminuir a sua metabolização, né? Até chegar a nutrientes e tal, porque é difícil acesso, certo? A gente tem que entender nesse caso são as relações entre o semente e o esmalte. A gente tem três variâncias, certo? Três variâncias, que que a gente dá a sensibilidade do dente, quando não é um processo de desmineralização, né? Quando é um processo natural, quando eu olho lá o dente está desmineralizando e eu não sei qual é o motivo da desmineralização, qual é o motivo da sensibilidade, então a gente tem que perceber, né, essas três relações. O primeiro caso, a gente vê, 60% do caso é quando o cemento recobre o esmalte, né, então isso é muito comum. Em 30% dos casos, o esmalte e o cemento eles se tocam, certo? E 10% dos casos apenas há um espaço entre o cemento e o esmalte. Esse espaço vai gerar uma exposição dentinária. E a dentina tem o quê? Túbulos dentinários. Então isso prejudicará, levará à sensibilidade dentinária, certo? Muitas pessoas têm isso aqui, certo? Mas é 10% dos casos. E é ela que dá a junção cemento-esmalte, né? A gente tem a junção mais ruim. Tudo bem? Então, o ligamento periodontal, né? Ele pode cobrar na prova, então, a parte lá de cima, certo? Qual é o quadro clínico em relação entre o cemento e esmalte que não encontra e favorece a sensibilidade dentinária? A gente tem que lembrar que é 10%. Pode ser que ele cobre isso em prova, tá bom? É só 10% dos casos. O ligamento periodontal tem sido conjuntivo frouxo, que atravessado por grossos fibras de colágenos que se inserem no cemento e no osso alveolar. Isso aqui, gente, ligamento periodontal também acho que ele não vai cobrar, mas a gente tem que entender que ele amortece, né, as funções mastigatórias e tal. A gente tem que entender mais isso, que é o papel importante dele. Tá bom? Não acredito que ele vai fazer, mas só que lembrar que o tecido ligamento periodontal é um tecido conjuntivo, né? E ele disse que é frouxo. Eu não concordo muito com isso, mas ele disse que é frouxo. Mas também a gente tem que entender que ali também tem células células troncos, certo? Beleza, deixa eu ver aqui. O desenvolvimento, essas coisas também eu acho que não vai cobrar, então eu vou passar, tá bom? Aquele ligamento periodontal, estrutura, né? Fibroblastos, células lá que a gente já conhece. Células epiteliais. Tem que lembrar das reminiscências de Malacéis, né? E células tronco. Aí são as fibras, que a gente já estudou isso aí na fibra também, lá em Tatiana. Principais do ligamento, fibras secundárias do ligamento, fibras oxitalâmicas. Osso alveolar, né? A gente lembra do osso alveolar. Então a gente vai ter três. O que a gente precisa lembrar dos ossos? Que a gente tem três tipos de osso alveolar. O osso, né? Da cavidade bucal. O osso basal, o processo alveolar e o osso alveolar. A gente tem que lembrar que o osso basal, a formação dele é independente da formação do dente. Então a gente vai ter sempre ele. Já o processo alveolar e o osso alveolar, não. Ele depende do dente. Então se você perder o dente, você vai perder o osso alveolar, você vai perder o processo alveolar. Tudo bem? É para lembrar disso. Tá bom? Então a lâmina dura, né, que é referente ao osso alveolar. Quando a polpa exposta chega à raiz, né, começa a necrosar o osso alveolar e a lâmina dura, por causa da lâmina dura, né, gerará muitas doenças, né? Então ficar mais atento a isso. Então a gente tem que lembrar que existem três formas que pode cair na prova, certo? Três formas do dente se livrar-se da cárie. Então ele vai passar, né? Aqui a gente vê lá, ó, o processo carioso nascendo, né? Tanto na radiografia, a gente vê aqui, ó, quanto aqui quando a gente abre. A gente vê essas câmeras escuras aqui, né? Que é uma reação da polpa para se proteger do processo carioso. Então tem três maneiras dessa polpa se livrar do processo carioso, certo? Redução
da permeabilidade dentinária, então ele vai produzir dentina esclerosada, dentina terciária, né? Dentina, se chegar na polpa e matar os odontoblastos, vai produzir uma dentina reparadora. E resposta do sistema imune, então vai envolver ali toda a circulação sanguínea, vai chegar a célula de defesa, né? Aquela região. Envolvem a dentina e são realizadas para reforçar as barreiras contra a invasão bacteriana. Então aumenta a proteção adicional da polpa, tá bom? Então quais são os 3 processos? Redução da permeabilidade dentinária, formação da dentina terciária e resposta imune. Pode cair na prova. Então a gente tem as dentinas, né? A dentina esclerosada lá, ó. A dentina terciária, né? A gente tem o tipo reacional reparadora, etc. Então a redução da permeabilidade, né? Então os movimentos dos fluidos dentinários em direção externa da polpa, né? Influencia na redução da invasão, ou seja, diminui o processo de invasão, né? Diminui a entrada de micro-organismos só com a movimentação da dentina, dos fluidos dentinários, perdão. O aumento do fluxo de fluidos para exterior de proteína plasmática e da posição de dentina esclerosada. A formação de dentina esclerosada, né? Então vai aumentar também o fluxo, né, dos túbulos e a migração de células de defesa, né, para ativação dos sistemas complemento. Então a gente tem essa interação. A formação da dentina terciária, né, a formação da polpa, a polpa recua, né, em relação ao avanço da lesão cariosa da dentina. Tá bom? Isso aqui não vai comprar não. O áudio tá ficando muito grande, gente, então eu vou parar aqui para enviar outro, tá bom?